Nem mandei. Mas a gente finalizou, isso mesmo, a gente finalizou a prova do Barro Branco 2016 e das PSEX 2019, né? Então vamos fazer o seguinte. Amanhã a gente começa a prova do Barro Branco 2015, né? Vai fazer História e Filosofia. E no sábado a gente pega a prova de Português e Literatura das PSEX 2018. Beleza? A gente vai fazer isso aí no sábado. Como vocês gentilmente devem ter imaginado, por isso enviaram perguntas aqui, né? Ou se não imaginaram, foi um caso de sincronia, como Jung falava. Eu não consegui preparar um conteúdo, né, lendo nada. E aí vocês me enviaram perguntas, então, maravilha, né? O direcionamento vai ser em cima das dúvidas que vocês enviaram aí, gentilmente, para facilitar a minha vida de homem convalescente. Vamos lá. A primeira pergunta foi do Ian, né? O Ian falou assim: Matheus, fechei o curso de português hoje, exceto literatura. Ainda há capítulos que tem que fazer do Pestana, pois não peguei ele desde o começo do meu estudo, mas não vai demorar nada para fechar eles. Tá bom. Depois disso eu vou viver apenas de provas antigas? Se sim, eu faço todas da PrEP. E quando acabar as provas? AFA. E se eu fizer isso, prejudicaria aquele tempo próximo da prova que a gente pega para fazer as provas antigas como simulado? Em suma, o que farei até o dia da prova? Ian, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que esse estudo que a gente faz com livro, com curso, etc, etc, ele é como uma... Deixa eu aumentar isso aqui, essa câmera está diminuindo. Pronto. É como uma marcação de passos, entendeu? Não é uma coisa que você só pode fazer aquilo e acabou, né? Então, não fique preso só ao seu curso nesse sentido. Eu sempre recomendo que você esteja estudando e fazendo aquilo que eu chamo de revisão constante, revisão futura. Revisão constante. Todo dia fazer uma certa quantidade de questões, né, de todas as matérias, principalmente das matérias que você tem mais facilidade. Revisão futura é você pegar e fazer questões até de matérias que você não estudou ainda. Que questões são essas às quais eu me refiro? Questões amplas, variadas. Pode ser de qualquer banca. Tá? Recomendo, inclusive, que use um banco de questões para isso. Então pega lá o exemplo que eu sempre dou, o estuda.com, que é o que eu uso. Eu entro lá no estuda.com, faço 5 questões de biologia, 5 questões de física, 5 questões de química, 5 questões de matemática. De qual banca? A banca que aparecer. Eu não boto filtro. Qual o assunto? O assunto que aparecer. Para quê? Para que eu esteja sempre lembrando das coisas. E quando você finaliza o conteúdo, por exemplo, de português, melhor ainda, né, para fazer isso. Você vai pegar e você vai botar lá e vai fazer, em vez de fazer 5, né, de português, você vai fazer logo 20. Entendeu? Você vai fazer a quantidade de uma prova das PSEX por dia. Ali num estuda.com da vida. Estuda.com é o que eu recomendo, né? Não ganho nada em recomendar. Mas recomendo porque é bom, entendeu? Por isso mesmo. E você chega lá e você vai ver, pô, tem questão de português de concurso militar, de vestibular, de prova até da puta que pariu que você nunca ouviu falar. Então vale a pena, entendeu? Vale a pena. Todo dia você vai lá, faz aquilo que você errar. Você revisa aquelas questões que você vê assim, caramba, tive dúvida. O que você errar de besteira, não, né? Tem questão que a gente erra de besteira. Você errou porque errou, né? Às vezes acontece isso, esqueceu uma paradinha boba, aí não, você não precisa revisar. Mas aquilo que você errar, porque não lembrou, não sabe como fazer, você vai, aproveita para revisar. E, ao mesmo tempo, você pode, no final de semana, pegar uma prova antiga das PSEX, uma da AFA, uma da EAR, etc, etc, etc. Todos os concursos militares servem para revisar português uns dos outros. Mesmo quando o nível e a forma de cobrança é diferente. Porque, por exemplo, você pega lá a prova da EFON. A prova da EFON é completamente literária. Não é literatura, é literária. É uma prova com muitas figuras de linguagem, é uma prova com muita interpretação de texto, é uma prova com muita cobrança que requer uma capacidade de compreensão ali sutil do texto, né? Tirar sutilmente aquilo que está subentendido, está entre linhas no texto. Mas você fazendo uma prova como essa, você também está treinando para a AFA, você também está treinando para as PSEX, que é metade isso, metade gramática. E quando você faz uma prova como a da ESA, que tem pouquíssimo ou quase nada de interpretação de texto e tudo de gramática, bem, você está treinando a parte gramatical das PSEX também. Então todas as provas militares servem como treinamento, mas você não precisa parar só nas provas militares. Português
assim como o inglês, por ser uma matéria de línguas, né, ela tem uma inteligência linguística. E essa inteligência linguística, quanto mais você aumenta a sua inteligência linguística, bem, melhor você fica, entendeu? Maior a sua nota. Essa aqui é a lógica. Inteligência linguística é uma maravilha. Quanto mais questões de português você faz, quanto mais você lê, quanto mais você tem contato com assuntos que tenham a ver com a língua portuguesa, melhor você fica. Mesmo que você nunca tenha estudado um determinado assunto ali, ou você não lembre muito bem, parece que algo tá ali como intuitivo para você. Então, é fazer muitas questões de tudo que é prova, entendeu? Não ficar parado só no nível das PSECs. É isso aí, né? Questões de vestibular às vezes cobram algo tão bobo que você erra por não ver com frequência. E é nisso que às vezes você ganha uma questão na hora lá do seu concurso. Porque, bem, se você fosse querer fazer uma questão de sacanagem para as PSECs, me diga, você colocaria aquele assunto que todo ano é cobrado, ou você colocaria um assunto que concurseiro militar não estuda? Tá entendendo? Então, às vezes, a diferença entre você ganhar uma questão ou não tá em você fazer questões que não tem nada a ver com o universo para o qual você está se preparando. Entendeu? Você ir fazer outros, porque é desses outros que virão as inspirações para as questões militares também. Consegui responder, Ian? Deixa eu ver o que.